Dia 15 de março, domingo, estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre essa semana, sobre o movimento dos astros, né? E quero pedir para você, né, se você gosta dos meus vídeos aí, dá um like, compartilha esse vídeo. Se você vê no YouTube, dá um hype, né, para ver se eu consigo aí ter mais seguidores. Mas de uma forma geral, né, estou contente com, né, o feedback de vocês, estou contente com as informações que vocês me trazem e quero só dividir esse ano, né, dividir essas minhas percepções, principalmente num ano como esse, que ao mesmo tempo que promete muito, né, também também estamos vivendo aí uma fase onde muitas preocupações temos pela frente, né? Aqui eu posso falar de política, posso falar de como se desenvolve política, o sistema judiciário, o sistema bancário, né? A gente vê que, infelizmente, para o Brasil a gente tem um cenário bem difícil. Aqui eu meio que já coloquei, né, minha posição política, né? Eu acredito que a gente não tem mais um caminho viável com a esquerda, né? Sobrando apenas o caminho da direita. O mundo financeiro, o mercado financeiro pensa a mesma coisa, tanto é que naquela semana antes do começo da guerra, com uma perspectiva de que havia um caminho, né, confrável, o mercado subiu, né, a bolsa subiu, né? É lógico que isso é muito baseado com o dinheiro lá de fora que vem para a bolsa, né? E lá fora ninguém está preocupado quem vai ganhar a eleição, né? Então é mais uma incerteza. Mas de uma forma geral, agora com a guerra, a gente tem um cenário bem difícil, onde o mau trabalho econômico, né, que o governo fez pode acarretar aí em problemas sérios, né, problemas bem graves para a população, né? Soma-se a isso, né, a gente pode ter uma escalada do petróleo, a gente pode ter um cenário muito ruim, com essa questão da corrupção, mostrando para quem está lá fora que a gente não é um país sério, né? Então, hoje eu faço um vídeo de esperança, né? Um vídeo de ter boas expectativas, mesmo que o cenário seja ruim, que a gente tenha boas expectativas, afinal de contas, né? Essa semana que começa, dia 20, aproximadamente meio-dia no Brasil, né, o Sol entra em Áries, né? Então, ano novo astrológico, onde tudo se renova, né? Onde o Sol reinicia a sua jornada de 361 dias, né? Como se o herói entrasse ali pela primeira vez e assumisse a sua jornada, né? Esse herói precisa dar esse primeiro passo para que todo esse cenário aconteça. E esse ano, um ano assim especial, né? O Sol entra em Áries e logo vai encontrar ali a presença de Netuno em Áries, depois Saturno em Áries, também mostrando que esse ano e esse início, né, é um início que vai precisar da nossa espiritualidade, Netuno, né, e da nossa maturidade, da nossa responsabilidade, Saturno. Então, esse herói precisa ter um embasamento espiritual, né? Ele precisa acreditar em algo que seja além dos quatro elementos, né? Além do mundo terreno, né? Que ele possa acreditar em algo mais elevado, né? E esse herói
precisa ter responsabilidade com essa jornada que ele está começando, que é o Saturno ali, nos primeiros graus de Áries. Então, como a gente faz vídeo de Réveillon, né, desejando um feliz ano novo, né, para as pessoas, né, para as pessoas que a gente quer estar perto, para as pessoas que a gente, para a nossa família, para os nossos amigos. Hoje eu faço, né, um feliz ano novo, né, para vocês, que esses conceitos, né, vocês possam resolver eles dentro de vocês, porque tudo acaba acontecendo dentro da gente, né? Tudo acaba tendo que ser resolvido, né? Todas as situações externas, elas são gatilhos, né, para que a gente resolva as questões internas, né? Então, como cada um vai lidar com todo esse cenário, né, preocupante. E por muito tempo, né, o mundo viveu com medo dessa guerra, né, com o Irã, né, com esse confronto com o Irã, né. Então, pensou-se ser fácil, né, mas está se mostrando mais difícil, e parece que vamos começar o ano aí ainda nesse conflito, né. Então, também calma e resiliência para lidar com essa situação. Então, na verdade, assim, o ano novo astrológico vai acontecer ali no dia 20, sexta-feira, meio-dia, né? É muito assunto para eu falar, né, num vídeo aqui de 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, então vou deixar, né, para falar desse mapa lá no domingo que vem. Mas o que acontece essa semana, né? Hoje, por exemplo, né, a Lua está em Aquário, né? Falei para vocês, né? A Lua estava minguante ali na quarta-feira, minguante em Sagitário. Depois ela tinha um caminho, né, até formar uma Lua nova em Peixes na próxima quarta-feira, dia 18. Então, esse caminho é para passar por Capricórnio, por Aquário. Então, Lua em Capricórnio, ali em Aquário, né? Capricórnio, pragmatismo, responsabilidade, e Aquário, racionalidade. Então, pouco espaço para a Lua desenvolver, né, o lado feminino, o lado da intuição, o lado das emoções, né? Pouco espaço para a Lua desenvolver isso. Mas lá na quarta-feira, né, vai acontecer a Lua nova em Peixes. Vai acontecer ali no grau 28 de Peixes, né? Também tem um simbolismo, vai acabar acontecendo aí no finalzinho de Peixes, mais um simbolismo dessa transição, né, de Peixes para Áries. Então, mais uma vez, né, a gente tem que transformar o sonho, né, o ideal, né, tem que colocar essa vontade em movimento, né, e a gente, para transformar sonho em ideal, a gente precisa agir. Para agir, né, a gente vai começar esse novo ciclo com Áries, né, o Sol em Áries, a Lua entra em Áries antes do Sol, né, então ali, quinta-feira, a Lua já está em Áries, né, então a gente vai ter Lua em Áries, Vênus em Áries, né, Netuno, Saturno em Áries. Então esse stellium começa a ser formado ali, na verdade já está formado em Áries, né? Então é uma pergunta para cada um, né? Qual que é, né, a sua jornada, o que começa nesse, né? Qual jornada é essa? E você precisa ser herói, né? Herói da sua vida. Então, por qual luta você vai brigar, né? Por qual desafio você vai encarar? O que significa essa jornada para você, né? Para o Sol é um ano, para a Lua
né, alguns dias, né, para Vênus um mês. Então, estou falando do quê? Estou falando da razão, da emoção, né, estou falando de vários aspectos, né, que vão mexer com o seu Áries no seu mapa astral, né? E é interessante que vocês percebam, né, que vários níveis, né, de consciência a gente está lidando com vários níveis de consciência. Então, a gente tem a Lua, né, as nossas emoções vindas de uma forma ariana, então a gente vai ficar mais nervoso, mais ansioso, talvez mais briguento, talvez mais impulsivo, né? Quando a gente pensa no Sol, a gente vai olhar, né, a vida com um olhar de quem precisa dar o primeiro passo, né? O olhar de uma forma com que você entenda a jornada que você está entrando, né? Como eu disse, Netuno, você vai precisar olhar tudo isso de uma forma mais espiritualizada, não é só material, tem alguma coisa, né, a mais. E Saturno, né, você vai ter que se empenhar de alguma forma e ganhar maturidade com isso. Então, a gente vem falando desse processo, né, há um bom tempo, desse processo, dessa transição de Peixes para Áries, que ia culminar exatamente com o Ano Novo Astrológico, né? Quando aconteceu o Ano Novo Astrológico, Mercúrio, que é a mente, está retrógrado em Peixes, vai ter assim, os seus últimos momentos de retrogradação, coisa de horas depois do Ano Novo Astrológico, né? Coisa de horas ali no dia 20, depois do meio-dia, esse Mercúrio fica direto, né? Então também representa essa última interiorização, né, desse pensamento pisciano, né, de busca por algo mais elevado, ou mais superior, e aí também vai fazer um retorno dentro desse signo de Peixes, né, e entrar, né, mais para frente no mês em Áries. Então tudo agora pede movimento, né? E a gente falou aqui sobre ser um ano regido por Marte, né, regente de Áries, ser um ano com vários planetas grandes, né, os transpessoais, né, e os sociais em signos positivos, né, signos de ar e de fogo. Então, na minha visão, eu venho colocando isso, né, é como se um trenzinho fosse partir e a gente vai ser impelido a entrar nesse trem, né? É um trem que pede movimento, né? Ele precisa, é como se ele estivesse começando essa jornada, né? E aí você pode usar esse trem para, né, viver a sua jornada, ou você pode talvez ficar paralisado, né? Porque talvez seja muito movimento para você, né? Se você é uma pessoa mais contida, mais tímida, mais um temperamento mais contemplativo, né? Então tudo isso tem a acontecer. E eu gostaria muito que né, toda essa história que eu falei no início do vídeo, que o Brasil tivesse uma outra posição, né, e que a gente pudesse, como país, né, como nação, pegar esse movimento desse, né, que começa agora. Mas eu tenho minhas dúvidas, né, se a gente vai conseguir resolver o imbróglio da corrupção, se a gente vai admitir os erros que a gente cometeu, né, se a gente não vai tentar mudar a história através de maracutaia, né? Então, tudo isso para mim é uma incógnita, porque aqui a gente fala de astrologia, né?
mas o caráter dos homens, né, pertence a cada um deles, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, né? Todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo é uma cobrança, né? Do universo, né? Do eterno, numa justiça divina, né? Quem sou eu para falar em justiça divina, mas uma espécie de uma justiça divina. Então a gente tem ali Plutão em Aquário, né? Cobrando liberdade. Saturno entra agora em Áries, cobrando um posicionamento, né? De certa forma, uma sinceridade no que você está fazendo. Uma das coisas que a gente pode dizer aqui, né, por exemplo, os signos de fogo, eles são muito sinceros, né? Então eles são sincericidas, né? Então eles falam às vezes eles falam coisas que às vezes outras pessoas esconderiam, né? Então aí eles têm muito disso, né? Falar sem pensar, né? Falar porque vem na cabeça, né? Vem aquela intuição e fala, né? Então a gente pode dizer que essa sinceridade, né, pode aparecer, né? A gente tem um cara preso, né, que o país inteiro está esperando a delação premiada dele, né? Então são coisas que acabam convergindo. Então, de forma geral, isso, né, eu vim tratando aí há alguns meses, isso para chegar hoje aqui, né, e colocar toda a carga de positividade, né, sobre vocês e falar, não, vamos que agora o movimento vai começar. Eu ainda acredito nisso, né? Eu só não sei o quanto essas amarras vão nos prender, né, não deixar com que nós, como nação, né, demos esse salto para frente. Então acho que é isso, né? Semana que vem a gente fala do mapa astral do ano astrológico. Então a gente tem uma lua nova em Peixes, né? Antes aí, como eu disse, do ano astrológico. Então, mais uma vez, né? Renove os seus votos, né? Acredite no seu ideal, acredite no seu sonho, não desista, né, daquela ideia de paz, né, e amor que você acreditou, né? Não deixe esse sonho acabar, né? Reforce tudo isso nessa lua nova em Peixes, né? Converse com seu Deus, seja lá o nome que você dê a ele, e, né, faz que nem aquele meme né, que aparece o passarinho, vai, né, mas vai com medo mesmo, né? Então tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque o processo é esse, né? Agora vem chegando a hora onde a gente tem que tomar uma ação, tem que encarar, né, o desafio e dar o primeiro passo. Bom, acho que de uma forma geral é isso que eu tenho para falar, né? A Vênus em Áries, né, também vai ajudar, né? O planeta Vênus sempre torna mais fácil, né, onde ele está. Vênus não está forte em Áries, mas Vênus traz aí talvez uma facilidade em dar esse primeiro passo, né? Uma facilidade em liderar, uma facilidade em começar, né? Então, lembrando que Vênus rege o signo oposto, o Libra, né? Então, sempre que você tem que dar o primeiro passo, você não dá o passo sozinho, né? Então, é também uma busca por conversar, por dialogar, por buscar parcerias, né? É como se a Vênus estivesse num território, né, num terreno estrangeiro, tentando fazer essas parcerias, tentando, né, se comunicar com o estrangeiro, né?
vai depender da habilidade dela, né? Vai depender da habilidade de cada um de fazer essas conexões. E uma coisa que eu falei, né, uma coisa que semana passada eu falei, que essa Vênus em Áries é ruim, porque prevê uma independência, né, uma necessidade de independência exagerada, né? Tem uma coisa que essa Vênus, né? Porque eu tenho Vênus em Áries, né? Então, mas tem uma coisa que essa Vênus ajuda muito, que é o gosto pela liberdade, o gosto por falar aquilo que pensa, o gosto por, né, pela autenticidade e, consequentemente, o gosto pela autenticidade nos outros, pela liberdade, pelas pessoas que demonstram liberdade, pelas pessoas que demonstram ser corajosas, né? Então, esse lado é um lado positivo dessa Vênus, né? Então, aproveitem isso, né? Aproveitem esse prazer, né, em ser vocês mesmos, né? Em ser autênticos, né? Falar o que você pensa sem se preocupar com o que o outro vai achar ou não, né? Isso também é bastante positivo. Então eu acho que é isso, né? Como o ano novo astrológico vai acontecer antes do vídeo, né? Feliz ano novo. Desejo para vocês, né, um ótimo ano, muitas possibilidades, muito potencial muito grande, só depende da gente fazer acontecer. Então, feliz ano novo astrológico de 2026, um abraço, boa semana, tchau.